E aí galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, oitavo ano, semana começando a aula de matemática. Eu tô de volta, hoje a apostila nova, tem alguma coisa diferente. Tô sentindo algo, já sei, essa luzinha aqui tá desligada. Depois eu ligo. Olha só, pega a sua apostila nova, a gente vai começar a falar sobre cálculo algébrico. Sabe o que é isso? Letra. Sabe o que é letra? Letra, alfabeto inteiro. A gente vai pegar o alfabeto, colocar sinal de mais, menos e dividir vezes no meio das letras. E é isso, cálculo algébrico. Vamos fazer muita quantia com letra. A grande maior parte dos alunos nesse momento fica assustado, acha que fica mais difícil a matéria. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem como calcular A mais A? Impossível. Você simplesmente fala, olha, eu tenho um A, e eu tenho um A, eu tenho dois A, eu tenho duas letras. E é isso, e acabou. O cálculo com letras se resume a simplificar. A gente não faz cálculo, a gente não faz nada que deixe mais difícil. A gente simplesmente simplifique. E como simplificar? Utilizando as regras de potência, regras de raiz, cortar quando está fazendo divisão, passar para um lado para o outro da igualdade, fazer continhas de mais e menos, simplesmente isso, tá? A gente não faz nada além disso. Cálculo com letra é impossível, então a gente não faz, a gente simplifica, a gente utiliza propriedades. Então você vai ver que durante essa matéria a gente simplesmente vai ler algumas expressões, falar algumas expressões e simplificar expressões. Não vai passar disso. Só que a gente aplica essas letras em muitos lugares, em muitos tipos de cálculo. E isso facilita para que a gente consiga entender. Olha só, vou te dar um exemplo. Se eu perguntar para você qual a área de um quadrado, você vai me dizer assim, olha, a área do quadrado é a base vezes a altura. Se você multiplicar essas duas dimensões, você tem a área do quadrado. Correto? Sim. Vamos chamar a base de B e a altura de H. Então, se eu multiplicar B vezes H, é a área. Então, na hora de falar sobre a matemática, sobre essas letras, vou te mostrar na lousa, na hora de falar, a gente pode dizer que a área de um quadrado é igual a base vezes a altura. E acabou. A gente escreve dessa maneira. Olha só, base vezes altura. Isso tem apenas letras, não tem números. Então nós temos um cálculo algébrico ali, um cálculo com letras que é impossível de ser resolvido. Mas se por acaso eu te disser que o B vale 5 e que a altura, aí deixa de ser um quadrado, tá? Será um retângulo. E a altura vale 3, a área será igual a B, que é 5, e a altura, que é 3. Agora você tem um valor. Por quê? Porque agora eu te dei esses valores, tá vendo? Agora eu falei, olha, o B tem valor e o H tem valor. Nesse momento a gente substitui. Mas se essa informação aqui não for dada, se você não tiver isso, é impossível fazer o cálculo. Aí a gente não faz, a gente deixa desse jeito aí. Então a gente só vai resolver quando? Quando eu te der os valores, quando a atividade pedir. Fora isso, não resolvo. Beleza? Tem algumas regras, algumas leis que vão facilitar a nossa vida que a gente já estudou. Por exemplo, se eu tenho a letra A 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você escreve isso através de uma potência. Você escreve A quinta, porque tem um A multiplicando 5 vezes. Então, esse tipo de informação, esse tipo de propriedade vai aparecer com muita frequência. E você vai ter que saber desenvolver isso aqui, que são as propriedades básicas aí, por exemplo, essa da potenciação. Tá? Se tiver multiplicação de potências de mesma base, A quinta vezes A sexta, aí você utiliza a propriedade, 5 mais 6, 11. Então a gente faz o cálculo, sim, utilizando as propriedades, mas não com a letra. Observe que a letra continua no mesmo lugar, ela não muda, beleza? Então pega a sua apostila, vem comigo, como a gente está começando, eu vou te mostrar aqui algumas informações dessa apostila. Achei. Olha só, cálculo algébrico, e já começa direto, olha, com um telescópio mostrando as estrelas lindas, maravilhosas. Olha aí em cima da mesa desse cara, quem que é esse, hein? Tem o nome dele aí? Não, não tem o nome dele. Mas olha só que bonito, olha que monte de informações. Por que esse cara coloca esse monte de letras no meio das expressões? Porque o que ele está calculando é válido para tudo, para todo tipo de cálculo. A gente cria uma fórmula que serve para todo tipo de problema. Igual eu falei para vocês agora da área do retângulo, base vezes altura, B vezes H. Isso serve só para um retângulo? Não, serve para todos. Então qualquer retângulo que tiver base e altura, você vai utilizar a fórmula. Então essas fórmulas que você está vendo aqui, elas vão servir para qualquer momento que você tiver que calcular algo parecido. Provavelmente aqui uma órbita, uma distância, algo assim. Expressões algébricas, olha a ideia do quadrado, tá vendo? Que eu falei lá da letrinha A, base vezes altura. A apostila trouxe o mesmo exemplo aqui. Quanto que é x vezes x? X ao quadrado. Então ele está te mostrando que a área é igual a x ao quadrado, tá vendo? Olha, x ao quadrado. Ele também está te mostrando que o perímetro é 4x. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dessas quatro dimensões, x mais x mais x mais x, 4x.
Então não tem como calcular, porque não tem valor, não tem número. Então a gente simplesmente escreve a letra. Simples assim. Beleza? Aqui ele está te mostrando o volume. O que é o volume? O volume é o produto das 3 dimensões aí desse sólido. Então nós temos P vezes Q vezes R. Então ele te mostrou uma fórmula. Olha o volume, letrinha V é igual a P vezes Q vezes R. O produto, a multiplicação das 3 dimensões tem o volume. Então a gente tem essa fórmula aí. E quais são os valores de P, Q, R? Não sei, durante as atividades eles vão te dar essas informações. Aí sim você multiplica, beleza? Então, vamos ler, tá? Linguagem algébrica, linguagem matemática, a gente transforma uma frase em uma linguagem matemática. Olha só, o cubo de um número natural, n, mais a terça parte é representado pela expressão. Deixa eu escrever isso aqui na lousa para você ficar muito craque. O cubo de um número n, já te falou que o número é a letra n, beleza? Esse número aqui. Eu não sei que número é e não precisa saber, mas ele te falou que o número é n. O cubo desse número? N é o cubo. Acabou. É só você ler a expressão e escrever essa expressão em formato de cálculo. Não tem que colocar nenhum resultado. É só isso. O cubo de um número. Esse número pode ser n, esse número pode ser x, esse número pode ser z, esse número pode ser a. Só que dessa vez a atividade te deu um nome. A atividade deu, olha, o cubo de um número natural n. Como ele te falou a letra, você utiliza a letra que ele falou, beleza? Então a gente utiliza a letra n, que foi isso aqui, ó. Além do n, mais o que a atividade disse? O cubo de um número natural n mais, aí você vai lá e escreve isso, mais, ó. Então deixa eu começar de novo aqui que tá tudo bagunçado, ó. O cubo de um número natural n mais, você coloca o sinal de mais, a sua terça parte. A terça parte é a divisão do número n por 3. Então aqui a gente divide em 3 partes. A terça parte, a quarta parte, a quinta parte de a sétima parte de x. Então falou para dividir em partes, você escreve como fração. Olha aqui a expressão. Fácil de fazer, correto? Vamos continuar. Qual é a segunda expressão? O quadrado de um número x mais 5 vezes esse número mais 6. Então, o quadrado de um número x, o quadrado de um número x, mais 5 vezes esse número, 5 vezes esse número, mais 6. Observe que 5 vezes o número, a gente coloca 5 vezes o número, 5x. Se eu falar o dobro de um número, você escreve o dobro de um número. Ah, que número é esse? Se eu não souber, eu posso colocar x. Se te falar um outro número, aí você coloca 2y, ó, o dobro de um outro número. E de outro, 2e, o dobro de um outro número, a letra que você quiser. A gente tem o costume de usar muito xy, correto? Na matemática a gente usa muito, mas você pode usar qualquer letra, beleza? Isso não tem uma regra definida, tá? A não ser que a atividade peça, como ela pediu lá no n, você pode usar qualquer letra. Eu aconselho a você usar o x. Por quê? Porque a gente já está habituado, então acaba ficando mais fácil para eu corrigir, para você entender quando eu estiver escrevendo, você já vai saber que x é um número qualquer, que não tem um valor definido, que a gente vai encontrar depois, que vai ser um valor dado depois, beleza? Vamos voltar? Pega sua apostila para a gente continuar. Aqui ele está te mostrando a área do losango, tá? Ó, dzão vezes dzinho sobre 2 é a diagonal grande, diagonal pequena, dividido por 2, o produto entre elas. Depois a gente vai estudar isso aqui lá em geometria, beleza? Pessoal, aqui eu quero que vocês corrijam um detalhe que eu achei um erro aqui na apostila. Olha só, é a classificação das nossas expressões algébricas. As expressões algébricas são cálculos utilizando as letras. E essas expressões possuem classificação, lógico. Então, olha só, apresenta letras no radicando. O que é isso aqui? Irracional. Quer dizer que existe uma raiz. Todas as vezes que tiver uma raiz, ó, raiz de A. Como eu não sei qual é o valor de A, eu digo que isso aqui, ó, raiz de A mais 2x menos 7. É uma expressão algébrica que possui letras e ela é irracional, porque o A está dentro da raiz. Então, a gente diz que ela é irracional, beleza? Só porque tem a raiz ali. Aí, aqui, ó, na definição, você está sabendo por que ela é irracional. Porque tem letras no radicando. Radicando é a raiz, então tem A mais B dentro do radical aqui. Beleza? Olha, racional não apresenta letras no radicando, então não tem raiz. Todas as vezes que não tiver raiz, é uma equação, uma expressão racional. Racional inteira não apresenta letras no denominador. Denominador é a parte de baixo da fração.
e aqui ele deu como exemplo frações, tá aí atrás da foto, ó, ele deu como exemplo frações. Então essas duas frações aqui, pode riscar aí, beleza? Que elas estão erradas, ó. As duas frações aqui. Então você risca, por favor, que está errado. Essas duas frações apresentam sim letras no denominador, e isso está errado. E racional fracionária. A fracionária, agora sim, tem que ter fração. Então esses daqui estão corretos porque existem frações, beleza? Esse inteiro aqui não pode ter fração. O número inteiro não é número racional. Variável. Vamos ver agora alguns exemplos. Vamos ler o problema para a gente resolver juntos e entender. Olha só. Para realizar uma festa junina na escola, a diretora resolveu contratar uma banda de música sertaneja. Porém, para fazer o show, a banda pediu R$ 2.500 mais a quarta parte do valor arrecadado com a venda de convites. No final, a banda recebeu R$ 7.500. E aí, como é que eu vou fazer este cálculo? Olha só, a banda pediu R$ 2.500, despertador, R$ 2.500 mais a quarta parte da venda dos convites. Eu sei qual é a venda dos convites. No texto que a gente leu, falou assim, olha, eles venderam tantos convites. Não falou. Então eu vou colocar aqui, ó, C de convite dividido por 4. A quarta parte dos convites. Observe, vamos voltar lá para você ler o texto de novo e entender o que está acontecendo. Olha, para realizar uma festa junina, a diretora resolveu contratar uma banda, porém para fazer o show a banda pediu R$ 2.500. Isso aqui é um número, é um dado, então você escreve mais, olha o sinal de mais, é mais ou menos, é mais, está escrito mais aqui. A quarta parte, como é que eu faço a quarta parte? Divido por 4. Está atrás da minha foto. A quarta parte do valor arrecadado com a venda de convites. Como eu não sei esse valor, eu coloquei C dividido por 4. A quarta parte do valor que eu não sei. No final, a banda recebeu 7.500. Então, já que a gente fez esse cálculo, no final ela vai receber 7.500. Olha lá, o valor que a banda pediu, a quarta parte dos convites, vai indicar o tanto que ela recebeu. Só que eu não sei quantos convites ali, qual foi o total arrecadado com convites. E eu preciso saber esse valor aqui. Como que eu resolvo esse cálculo? Para resolver esse cálculo, a gente faz aquela regrinha básica, pega o 2.500, passa para o outro lado, então vai ficar assim, ó, C sobre 4 é igual a 7.500 menos 2.500. Ele era positivo, ele está no início aqui da nossa expressão, então ele é positivo, ele foi lá para o outro lado e ficou negativo, trocou o sinal dele. O C sobre 4 ficou no mesmo lugar, não mudou nada. Vou fazer a continha de menos. Então, C dividido por 4 é igual a 5.000. Beleza. Que número dividido por 4 dá 5.000? 20.000, você já sabe disso. Só que como que a gente faz para descobrir isso? O 4 está fazendo o quê aqui? Ele não está dividindo? Se ele for para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, C é igual a 5.000 vezes 4. C é igual a 20.000. Beleza? Terminamos o nosso cálculo. Então, 20.000 é o valor arrecadado com as entradas lá da festa, com os ingressos, R$20.000. E esse dinheiro foi dividido em 4 partes, ó, foi dividido em 4 partes, ou seja, 20.000 dividido para 4 dá 5.000. Aí a gente fez o cálculo, 2.500 que a banda pediu, mais os 5.000, depois de fazer a divisão, é igual a 7.500 que ela recebeu. A gente desenvolveu a fórmula. Só que o que é importante nesse momento para a gente? O que eu quero que você decore e entenda? A leitura. Eu quero que você leia o texto e consiga escrever a expressão desse texto. Essa é a parte importante, beleza? Ler o texto e escrever. Vamos lá na lousa que eu vou te dar mais um exemplo. Olha só, para a gente andar de táxi, se você pegar um táxi, hoje em dia tá muito, a quantidade de táxi diminuiu muito, né? A gente tem aqui em Espera Feliz já esse serviço ligeirinho. Em outras cidades a gente tem Uber, tem a 99, então tem muitas empresas fazendo transporte. Mas vamos falar de táxi que todo mundo entende. Olha só, aqui em Espera Feliz, um trajeto curto dentro da rua fica entre 10 e 15 reais. Se você pegar da rodoviária e até o seminário, por exemplo, você vai pagar algo em torno de 10 reais. Então eu vou escrever aqui, ó, esses 10 reais aqui são fixos. Por quê? Porque se você pegar o táxi da rodoviária até a praça, ou seja, só atravessar a rua, você também vai pagar 10 reais. Esse dinheiro é fixo. Só que o taxista, ele vai te cobrar mais uma quantidade de valor por quilômetro. Então, ele vai calcular da seguinte maneira, olha, 1 quilômetro eu posso cobrar R$ 1,50. Então, ele vai cobrar 10 reais fixo, mais R$ 1,50 por cada quilômetro. Eu vou colocar aqui, ó, vezes K, e esse K representa a quilometragem. Então, se eu for para Caiana, por exemplo, que está a 6 quilômetros, eu vou fazer 10 mais 1,5 vezes 6, 1,50 a cada um dos 6 quilômetros. Aí a gente faz o cálculo.
10. 1,50 vezes 6 dá 9. 10 mais 9, 19. Então eu vou pagar R$19 para ir para Caiano, provavelmente ele vai me cobrar 20. Vamos supor que eu vá para Carangola, 25 km. Então 10 mais 1,5 vezes 25. Observe que eu mudei a quilometragem, a letra K está mudando. Então 10 mais 25 vezes 1,5 vai dar 37,50, mas eu vou fazer na calculadora. 25 vezes 1,5 é igual a 37,50. 10 mais 37,50, 47,50. Então, para ir para Carangola, eu pago 47,50. E se eu quiser ir para Muriaé, a 100 km de distância? 10 mais 1,50 vezes 100. 10 mais 1,50 vezes 100. Pessoal, quando a gente estiver escrevendo um cálculo como esse e tiver momentos que você precisa, por exemplo, eu preciso primeiro calcular a multiplicação. Aqui, ó, é uma multiplicação. Eu sei que a multiplicação faz antes do mais, eu sei disso. Só que é interessante você colocar parêntese. Por quê? Porque eu estou somando o valor fixo mais o valor dos quilômetros. E são dois valores separados. Os dois são calculados separados. Em alguns momentos, essa expressão vai ser mais difícil do que essa. Vai ser um cálculo gigantesco. Então é importante você saber, olha, esse pedacinho eu preciso calcular primeiro, esse pedaço eu preciso calcular primeiro. Aí esses pequenos pedaços você separa em parêntese para não te confundir, tá? O parêntese é para você saber assim, olha, o que é 1,50 vezes 100? O que é isso que está no meu cálculo? Isso aqui é 1,50 vezes a quilometragem. Então eu coloquei em parêntese para me organizar, para eu saber o que é isso. Beleza? Pode colocar em parêntese, colchete, chaves, do jeito que você quiser para se organizar. 10 mais 150 igual a R$160. Então, para ir para Muriaé, você pagaria R$160. Quando a gente observa a nossa expressão lá em cima, essa expressão aqui, a nossa expressão algébrica, é o valor que calcula uma corrida de táxi, calcula o valor. Então, você pode chamar aqui, ó, V é igual, ou seja, o valor que eu vou pagar depende de quê? Depende da quilometragem. Essa quilometragem aqui é a nossa incógnita, é o valor que a gente vai ficar mudando o tempo todo. Como a gente fica mudando, é a nossa variante. O que varia aqui? Varia o valor de K. Como que esse valor de K, como é que eu vou saber disso? O problema vai te falar a distância. Ele sempre vai te falar, olha, você vai saber a distância ou você vai saber o valor. Vamos supor que a pessoa tenha R$100. Ela só tem R$100 no bolso. Qual é a maior distância que ela pode andar com esses R$100? Ou seja, quando você fizer o cálculo, ó, mais 1,5 vezes K, o resultado tem que ser 100, porque eu só tenho R$100 para pagar. Eu não sei a distância, então a gente vai fazer o cálculo agora com o resultado, sem saber o valor de K. Ou seja, ou a atividade vai te dar o valor de K, ou ela vai te dar o resultado. Sempre a gente vai ter alguma informação. Eu não consigo fazer o cálculo se eu não tiver valores, e esses valores vão ser dados. Então, agora, nessa situação, eu tenho R$100 no bolso e eu quero saber qual é a distância que eu posso percorrer. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 1,50 vezes K, eu não consigo multiplicar. Eu não tenho valores, não dá para fazer nada. Eu vou deixar desse jeito. Esse 10 aqui, ó, eu consigo mandar lá para o outro lado. Olha aqui, 10 vai lá para o outro lado, beleza? Então, vai ficar 1,5 vezes K igual a 100. E o 10 que era positivo ficou negativo. Eu já estou pensando no resultado. Ficou negativo. Passei o 10 para o outro lado. Observe que eu não fiz cálculo, eu só mudei o 10. Agora eu vou fazer a continha de menos, 100 menos 10, que você sabe fazer de cabeça. 1,5 vezes K é igual a 90. O que esse 1,5 está fazendo com K? Ele não está multiplicando? Se eu tirar ele daqui, ele vai passar dividindo. Então K é igual a 90 dividido por 1,5. Posso fazer na calculadora? Pode fazer na calculadora. Vai dar 60, mas a gente faz assim mesmo. Dividido por 1,5 é igual a 60. Então K é igual a 60. K não é a quilometragem? Quantos quilômetros eu consigo andar com R$100? Eu consigo andar 60 quilômetros. Então, você pode fazer a conta de duas maneiras. Eu posso te perguntar assim, olha, eu estou indo para uma cidade que está a 60 quilômetros, lá para Manhuaçu, 60 quilômetros de distância. Qual é o valor? Aí você calcula 10 mais 1,5 vezes 60, porque aí você sabe a quilometragem. Ou, eu te perguntei, olha, eu tenho R$100, qual é a quilometragem? 10 vezes 1,5 vezes K igual a 100. Então, aqui, nas duas situações, a gente está procurando coisas diferentes. Na primeira situação, eu estou procurando o valor que eu não sei, que eu quero saber. E aqui eu estou procurando o valor de K, que eu não sei e eu quero saber. Sempre tem uma incógnita, sempre tem uma letra
desconhecida que a gente vai calcular e depende da situação, beleza? Continuando, você vai ter um exemplo aqui do táxi, tá? Muito parecido com esse que eu falei, os valores estão mudando. Eu não dei esse exemplo porque esse eu quero que você leia e consiga compreender o que o texto está dizendo. Pessoal, essa parte é muito importante. Eu te expliquei um exemplo na lousa e você tem outro exemplo parecido na apostila. Então leia o exemplo da apostila, entenda o que está dizendo o texto, porque a linguagem é importante. Fazer a leitura e entender o que está escrito nesse momento é muito importante, tá? A gente vai trabalhar muito com essa interpretação, então leia com bastante carinho. Leia as situações e aqui a gente vai resolver algumas continhas, beleza? Vamos resolver essa primeira. Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. A ao cubo, b ao quadrado, menos a ao quadrado, b ao cubo. Agora ele te deu o valor de a e b, tá vendo? Olha, o a vale 3 e o b vale menos 1. Então eu vou copiar essa expressão aqui, ó, a cubo b quadrado, ao cubo, b ao quadrado, menos a ao quadrado, b ao cubo. Para a valendo 3 e b valendo menos 1. Eu vou voltar lá para eu confirmar essas informações. Olha aqui, ó, a vale 3, b vale menos 1, a ao cubo b quadrado, menos a ao quadrado, b ao cubo. E agora a gente vai resolver o cálculo. Como que eu resolvo esse cálculo? A atividade não te deu o valor, ela não te falou quanto vale a e quanto vale b? Então você escreve de novo, fazendo as substituições. No lugar da letra a, eu vou colocar 3. Então eu vou copiar, ó, 3 ao cubo. Como não tem nenhum sinal entre as letras, o sinal sempre é de vezes, tá? Então você pode colocar vezes aqui. B ao quadrado, o b não vale menos 1? Então eu vou colocar aqui, ó, dentro de parêntese, porque ele é negativo. O sinal acompanha, beleza? O sinal acompanha. Menos 1 ao quadrado, menos a ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes menos 1 ao cubo. Então eu só copiei, eu não fiz continha, eu copiei substituindo. Substituindo pelos valores dados, os valores estão aqui, então a gente copia de novo, beleza? Fácil assim. Agora vamos calcular. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes menos 1 ao quadrado, dá 1, menos 3 ao quadrado, 9, vezes menos 1 vezes ao cubo, dá menos 1. Base negativa com expoente ímpar, o resultado fica negativo. 27 vezes 1 dá 27, 9 vezes menos 1 dá menos 9. Pessoal, observa que existe um sinal de menos e existe um sinal de menos, tá? Eu poderia ter feito menos 9 vezes menos 1 e ter colocado mais? Sim, só que eu não fiz isso. Eu deixei esse sinal, fiz a multiplicação e agora eu vou fazer o sinal de mais. Os dois jeitos estão certos, tá? 27 mais 9, quanto que dá 27 mais 9? 36. Terminamos o cálculo. Beleza, fiz a substituição e fiz os cálculos, tá? Não quer dizer que é difícil não, tá, gente? De maneira alguma, sempre é fácil, lembra disso. Vamos fazer o outro, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado, 3x sobre x menos 3 e o x vale menos 2. X ao cubo menos 3x e x menos 3. X ao cubo menos 3x, x menos 3, deixa eu só confirmar se eu estou falando isso corretamente, e x vale menos 2. Então, o valor de x vale menos 2. Então, a gente tem o valor, vou copiar de novo, substituindo por menos 2. Vai ficar assim, ó, menos 2 ao cubo, que é esse primeiro, menos 3 que multiplica menos 2, que é aqui, dividido por menos 2, menos 3. Substituir. Agora eu faço os cálculos. Menos 2 ao cubo dá menos 8, beleza? Cuidado com o sinal. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então vou colocar aqui, ó, mais 6. Menos 2, menos 3, não tem joguinho de sinal aqui, tá? Aqui é continha de mais e menos. Então eu estou devendo 2 para o Matheus e estou devendo 3 na padaria, estou devendo 5. Menos 8 mais 6 é igual a menos 2. Eu estava devendo 8, paguei R$6, estou devendo 2. E menos 5. Pessoal, os dois números são negativos. Isso aqui é uma fração é uma divisão. Menos com menos dá mais. Então você pode colocar o resultado mais 2/5, beleza? Esse resultado menos e menos está certo? Está certo. Só que 2/5 positivo quer dizer que você já fez a continha com sinal e terminou o seu cálculo, beleza? Acredito que vocês não tiveram dificuldade nessa parte. Essa parte aqui é uma parte mais tranquila, mais fácil, só fazer substituição. Agora nós vamos para as atividades. Essa atividade número 1 aqui, você vai escrever, só escrever
A diferença entre... O que é diferença, pessoal? É uma conta de menos. Se falou a diferença entre alguma coisa, é uma coisa menos a outra. Então, a diferença entre o quadrado de um número n e a sua metade. A diferença, olha só, a diferença entre o quadrado de um número n e a sua metade. Acabou. Essa é a resposta da letra A. Falou a diferença, a gente colocou o sinal de menos. Ó. Diferença. Quadrado de n, olha ele aqui, ó. Quadrado de n. E n menos 2 é o quê? Metade de n. Olha lá. As 3 partes da frase, a gente escreveu o cálculo. Então é só escrever. Essa número 1 não tem continha. É escrever uma expressãozinha pequenininha. Eu espero que você consiga fazer isso aqui quase de olho fechado. Só não vai ser de olho fechado porque você tem que ler. Beleza? Então vamos fazer a número 1, a número 2 e a número 3. Observe que tá faltando os números aqui. Aí, apareceram. 1, 2 e 3. Vamos parar na 3, beleza? Depois a gente continua para as próximas aí, dificultando um pouco, lógico. Mas nesse momento eu quero que você aprenda a ler e interpretar, ok? Ó, daqui a pouco eu volto, teremos outra aula às 10 ou às 11. Às 11 horas da manhã a gente tem outra aula. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!